Ele sabia quem iria traí-lo e mesmo assim partiu o pão. Sabia quem iria negar e mesmo assim serviu a mesa. No Getsemane, o peso foi real. Não foi surpresa, foi escolha entre a traição e a cruz. Ele permaneceu fiel. Essa história ainda separa quem apenas assiste de quem decide permanecer. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no dia em que os judeus matavam carneiros para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade, o homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Siga esse homem até a casa onde ele entrar e diga ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala que os seus discípulos e ele vão comer o jantar da Páscoa. Então, ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que eu nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos dizendo: isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança feita com Deus, com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Desejei muito comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sabia o que vinha. Mesmo assim, ele escolheu estar com os seus. O amor verdadeiro não foge da dor. Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Enquanto eles comiam, Jesus se entregava. A cruz começa na mesa. Este é o cálice da nova aliança feita por Deus com vocês, selada em meu sangue. Não é mais lei, não é mais sacrifício de animais. Agora é graça, selada em sangue. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Nota-se, Satanás entrou em Judas. Judas andava com Jesus, mas nunca se rendeu a Jesus. Proximidade não é intimidade. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sentem-se aqui enquanto vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu pai,
se é possível afastar de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode se afastar de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até os discípulos e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane. Antes da cruz, veio o jardim. Antes da vitória pública, vem a batalha secreta. O seu suor parecia gotas de sangue caindo no chão. Jesus não estava encenando, ele estava sofrendo de verdade. Ele sentiu medo, dor e angústia, para que você não morresse nelas. Pai, se queres afastar de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aqui Jesus vence, não com poder, mas com obediência. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com espada o empregado do grande sacerdote, cortando a orelha direita dele. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender, mas esta é a hora de vocês, e também a hora da escuridão. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Ele ficou sozinho, para que você nunca mais estivesse. O amor ficou até o fim. Obedecer dói. Dizer sim para Deus custa. Negar a si mesmo machuca. Embora fosse o Filho de Deus, aprendeu a ser obediente por meio dos sofrimentos. No Getsemane, Jesus disse sim a Deus, para que na cruz você pudesse dizer sim à vida eterna com Jesus. Volte para Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É o único que sofreu na cruz, sangrando, nu, ali por mim e por você, para construir uma ponte para chegarmos até o Pai. Não pode ser salvo por nenhum outro nome, nem acima do céu, nem embaixo na terra, senão pelo nome de Jesus. E esse especial de Páscoa continua aqui. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele com mais 7 pessoas, se inscreva no canal, marque o sininho, marque o joinha e eu te vejo no próximo vídeo.